Trazendo a Luísa Martins para cá também nessa discussão, mas antes deixa eu me corrigir aqui, porque li aqui um pouco na diagonal. Na verdade, a primeira liminar que havia indeferido, havia negado o pedido da APUESP, da Associação dos Professores, o equivalente ao Sindicato dos Professores, havia sido assinada pelo próprio desembargador Figueiredo Gonçalves. E ele, quer dizer, ele faz uma reavaliação depois do recurso da APUESP e aí ele acaba mudando de posição e reconhecendo principalmente o chamado periculum in mora, que é esse termo jurídico. Eu estou voltando aqui, peço desculpas de estar olhando para baixo para achar o ponto certinho aqui, porque ele fala aqui, olha, são interpostos contra a decisão monocrática deste relator, que em ação direta de inconstitucionalidade indeferiu o pedido de liminar. E eu acabei não me atentando que ele próprio tinha, num primeiro momento, analisado a ação proposta pela APUESP para suspender em caráter provisório liminar a vigência da lei. Ele havia negado num primeiro momento e depois de ter recebido posicionamentos da Procuradoria-Geral do Estado, que representa o governo do Estado, e o recurso da APUESP, aí ele acabou mudando de posicionamento e acabou concedendo esta lei até que se tenha uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Luísa Martins, queria que você desse o contexto dessa discussão no Supremo, mas queria trazer também um outro ponto que é interessante aqui, que o desembargador assina, quando ele está explicando por que resolveu deferir, nessa vez, atender o pedido da liminar. Ele fala: entretanto, ressalvado qualquer entendimento pessoal deste relator neste instante processual, é certo que se suscitam sérias controvérsias acerca da constitucionalidade desse programa, o que não recomenda sua implementação desde já, antes de decisão final acerca do tema. Eu confesso que esse era o trecho que eu estava caçando lá na primeira explanação aqui sobre essa decisão, que tem 13 páginas, que depois até a gente eventualmente pode aqui até espelhar, se o Gabriel Passeri, nosso editor-chefe, achar que cabe, mas que traz essa explicação toda de como o desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou. Mas, enfim, é o Supremo Tribunal Federal mais uma vez chamado para uma questão, Luísa, que de fato se espalha em vários estados, mas que trata de um dos direitos constitucionais mais basilares dos cidadãos brasileiros, que é o direito à educação. É isso, Yuri, e essa discussão, você mesmo falou, né? Como existe em vários estados, não só em São Paulo, há um ponto em comum, vamos colocar assim. O que está em discussão é se os estados realmente tinham competência para promover, né, esse tipo de política pública. Há um entendimento que, inclusive, já foi anexado aos autos pela própria Advocacia Geral da União, de que essa é uma prerrogativa da União. Então, a União deveria comandar, né, essa política pública de educação, não cabendo aos estados definir um modelo diferente, sob pena de haver um descompasso aí na política educacional em termos nacionais. É curioso, Yuri, que o desembargador tenha dado essa liminar falando, como você disse, né, do periculum in mora, que é quando há aquele risco mais evidente ali de não se tomar uma decisão, que urge ali a tomada de uma decisão por parte do juiz, né, do desembargador. Mas no Supremo Tribunal Federal o entendimento até foi diferente. O relator, ministro Gilmar Mendes, ele resolveu adotar o chamado rito abreviado. O que é isso? É quando o relator decide: olha, eu não vou dar uma liminar, não vou decidir ali individualmente, não há urgência para isso, mas eu vou colher as manifestações das partes, né, colher a manifestação da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e levar isso diretamente para um julgamento em colegiado, né, no caso, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A AGU já se manifestou, como eu disse, defendeu a competência exclusiva da União para legislar em relação às questões educacionais, ao modelo de educação que vai ser adotado pelas escolas brasileiras, né, e a PGR ainda não anexou ali, ainda está no prazo de enviar a sua manifestação a esses autos. Só depois disso é que o ministro Gilmar vai levar esse caso, né, vai liberar esse caso para julgamento ou no plenário virtual ou pedir uma data para que o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, possa agendar uma data no plenário presencial para esse tema ser analisado pelo colegiado ali dos 11 ministros. A Defensoria Pública da União, Yuri, já informou o Supremo dessa decisão que você trouxe para a gente.
afirmou ali que o Supremo deve saber como estão pensando ali os tribunais estaduais, né, as instâncias inferiores em relação a esse tema, até para subsidiar aí todo esse julgamento. Então, o ministro Gilmar Mendes já tomou conhecimento dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Há uma percepção de que assim que for liberado para julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso não deve demorar a pautar. É uma decisão realmente, como você falou, Yuri, que envolve o direito à educação em todo o país, é um tema importante e que não deve demorar, então, para ser analisado pelo plenário da Corte.